Vamos. Então, em primeiro lugar, o professor Jair e o professor Miguel não poderão comparecer à reunião de hoje e me pediram para que eu fizesse a coordenação dessa reunião, o que me deixou muito honrado voltar a coordenar, né? E, então, hoje nós vamos ter, em primeiro lugar, em nome do departamento, eu queria agradecer à professora Reinalda Melo de Mata, né? Ela vai falar sobre trauma em crianças e acolhimento, né? Um trabalho que ela fez o seu doutorado, está fazendo pós-doutorado, né? Ela é doutora pela disciplina de Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ela trabalha com crianças e adolescentes que moram em abrigos. Ela é pesquisadora, né, na área de trauma em crianças e adolescentes pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu tinha pedido para a Fernanda fazer uma apresentação mais completa, mas a Fernanda sugeriu que a professora Reinalda mesma faria essa apresentação. Certo, Fernanda? Certo. A única coisa que talvez seja importante eu dizer ao intermediar Reinaldo é que talvez, Reinaldo, as pessoas não conheçam a terapia de Saint-Play, ou muitas das pessoas que estão assistindo não conhecem a terapia de Saint-Play. É isso, mas com a palavra Reinaldo. Ela vai falar sobre essa forma terapêutica. Bom, né? Só mais uma coisa. Após a apresentação, eu vou pedir para vocês, quem tiver perguntas ou quiser fazer algum comentário, que os faça pelo chat e depois eu vou lendo e aí as pessoas se manifestam, né, publicamente. Professora Reinalda, muito obrigado por a senhora ter aceito o convite, né? E é uma honra do departamento tê-la aqui nessa reunião hoje. Muito obrigado, professora. Eu também agradeço muito, estou muito feliz com ela aqui entre a gente. Também agradeço bastante, Reinalda. Samanta entrou. Aqui é o time das chats da Reinalda. Tá ótimo. Muito bem. Tudo bom, Samanta? Tudo bom, professor? Tudo bem. Obrigada, viu, Reinalda, de você ter aceitado o convite, tá vindo aí contribuir para o departamento para a gente poder crescer e desenvolver aí o Saint-Play aqui dentro. Uhum. Isso. Muito bom. Bom dia para todos, né, participantes. Bom dia para todos, né? Para mim é uma grande honra, né, o convite que Fernanda me fez de estar participando, divulgando e compartilhando com vocês o meu trabalho que foi desenvolvido no doutorado. E não só a importância do trabalho, a possibilidade de que esse trabalho possa vir ajudar muitas crianças, adolescentes ou até adultos que viveram situações traumáticas e que, de uma certa forma, se beneficiariam com a terapia do Saint-Play, né? Eu conversei até com o professor Pita e expliquei para ele que o resultado desse meu trabalho foi que em 2015 eu terminei, em 2016 ganhou o prêmio de melhor tese em psicologia clínica pelo CAPES. E então eu recebi como presente do CAPES uma bolsa para fazer o pós-doutorado, que eu já concluí, mas ainda não publiquei, mas que foi mais ou menos nessa linha, só que eu trabalhei dentro de um CAPES infantil, atendendo crianças e adolescentes e fazendo uma comparação entre a terapia do Saint-Play e a terapia cognitivo-comportamental, né? Esse foi o pós-doutorado. Bom, eu vou dar só uma pincelada, né, como a Fernanda pediu, a respeito do que é a terapia do Saint-Play. A terapia do Saint-Play é uma terapia não verbal, em que o sujeito que está fazendo a terapia, ele não precisa necessariamente verbalizar os sentimentos, emoções dele. Ele tem uma gama, vocês vão ver aí as miniaturas, ele tem uma gama de miniaturas essas miniaturas correspondem ao que seria o mundo, né? Então, são miniaturas de todos os tipos
em que ele monta um cenário. Depois que ele monta um cenário, você pede a ele para contar uma história. É claro que a terapia é não verbal, mas você pode perguntar para ele, né? Ah, você colocou um jacaré aqui comendo uma criança. O que isso quer dizer, né? O que esse jacaré está fazendo? E a criança ou adolescente fala, ah, o jacaré está com muita raiva, e ele fala da emoção. Então, essa é uma terapia, a terapia do Sandplay. Hoje nós temos que a terapia do Sandplay, ela é muito utilizada em diferentes abordagens da psicologia. Então, ela não é só da psicologia analítica. Só que eu pertenço, né, eu trabalho com a psicologia analítica, e aí nós fazemos a interpretação de acordo com a psicologia analítica. Então, hoje tem pessoas trabalhando até na psicanálise com a caixa de areia e não ainda li os resultados em trabalhos, mas eles estão trabalhando também. Eu deixo vocês à vontade, assim, no final, se quiserem saber mais detalhes da terapia do Sandplay, vocês podem estar me perguntando. Tudo bem? Então, esse é o título do trabalho, né? Eu tive o apoio do CAPES o tempo inteiro, da PUC e dentro do Núcleo de Estudos Junguianos. A minha orientadora foi a doutora Denise Ramos, que me acompanhou desde o mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. Então, nós temos uma parceria aí nesse trabalho. Então, agora vamos para o próximo. Então, o que nós temos hoje? Quando nós falamos no trauma na infância, né, indica que as experiências traumáticas na infância, elas podem causar danos irreversíveis à psique de uma criança, especialmente em vítimas que sofreram práticas abusivas de seus cuidadores. Então, Shaw, ele diz que o abuso e a violência não apenas expõem uma criança imatura a experiências ameaçadoras, mas também suprimem as experiências interpessoais que facilitam o crescimento e o desenvolvimento do cérebro, mente e corpo. Então, em pacientes que sofreram traumas relacionais precoces, o desenvolvimento do hemisfério direito, que é funcionalmente dominante para a regulação dos estados corporais, para a capacidade de lidar com o estresse emocional e somático, e o processo de informação socioemocional em níveis subliminares é prejudicado. Então, essa é uma pesquisa que o Shaw fez e que ele, dentro da neurociências, e que ele comprovou estas dificuldades nas crianças e nos adultos. Então, nós temos, né, várias intervenções que são eficazes em vítimas de trauma, já com estudos científicos, mas tem poucos estudos que abordam esse desafio. Nós sabemos que o trauma ele se encontra sedimentado em estruturas subcorticais, incluindo o hipotálamo, e, portanto, muitas vezes permanece inconsciente e não consegue ser verbalizado. Então, a proposta desse trabalho é apresentar uma técnica não verbal que poderia ser uma estratégia de um tratamento mais eficaz. Então, nós sabemos também que o brincar é uma importante forma de expressão para as crianças pequenas e é um facilitador para o surgimento de conteúdos inconscientes. O desenvolvimento de técnicas cognitivas, emocionais e físicas interpessoais que integrem a recreação e estimulem o simbolismo não verbal, provavelmente promova a saúde mental sem o risco de uma retraumatização. Então, como consequência, pensamos que a terapia do Sandplay poderia facilitar a expressão de processos inconscientes ligados ao trauma pela transdução de sensações e sintomas fisiológicos, emocionais a um nível mais consciente. Qual foi o objetivo do trabalho, né? Foi testar a eficácia da terapia do Sandplay em crianças com trauma devido à negligência, abandono, abuso psicológico e físico. As melhoras investigadas foram relacionadas aos sintomas clínicos de quebra de regras, comportamento agressivo, depressão, ansiedade e queixas somáticas, assim como os relacionados à habilidade
perceptiva, análise espacial visual, capacidade de abstração conceitual e avaliação subjetiva da qualidade de vida. Então, dentro desses objetivos, eu vou falar agora para frente, quais foram os instrumentos que foram utilizados para que nós pudéssemos ver a eficácia, a eficiência da terapia. Então, nós tínhamos 60 crianças, né, todas abrigadas, 34 meninos e 26 meninas, com a idade entre 6 anos e 6 meses e 10 anos completos. Essas crianças viviam em instituições de acolhimento em 4 cidades do estado de São Paulo. Então, nós entendemos a cidade de São Paulo, capital, né, atendia abrigos das regiões norte, sul, centro-oeste e leste de São Paulo, foi São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. Então, foram essas as instituições que estavam localizadas nesses lugares. E as crianças que participaram, num primeiro momento, aplicamos o CBSL em 2 cuidadores de cada instituição, que tinham mais tempo de convívio com as crianças, e foi aplicado o CBCL de 6 a 18 anos, e as crianças que obtiveram resultados limítrofes e ou clínicos, tanto nos fatores de internalização como externalização, participaram da pesquisa. Então, o que nós tivemos é que todas as crianças que foram que os cuidadores responderam, todas elas estavam dentro desse critério de inclusão. O Child Behavior Checklist, né, o CBCL, foi respondido pelos cuidadores. Aplicamos na época o VISC-3, os subtestes de vocabulário e cubos, para nós podermos avaliar se existiria uma diferença após a terapia na parte cognitiva, e a escala OK de qualidade de vida, que era o respondido pela própria criança, tá? Então, o que nós tivemos aí? No primeiro momento, eu tive a ajuda de alunas da graduação da PUC, então foram elas que fizeram toda a avaliação, eu não realizei a avaliação em momento nenhum, nem eu, nem as terapeutas que me ajudaram. Então, as alunas, elas tiveram uma orientação das próprias professoras da PUC, que eu pedi da graduação, que treinassem elas para a aplicação dos testes, e elas participaram como alunas da iniciação científica. Então, elas iam antes aos abrigos, aplicavam o CBCL nos cuidadores. Aí, perante o resultado, que vocês vão ver também, que vai ser o primeiro resultado, que é o T0, elas, então, voltavam nos abrigos e aplicavam nas crianças o VISC, os 2 subtestes, e o OK. As crianças, elas foram organizadas em 3 grupos. O experimental, chamei de GE, que foram 20 sessões individuais de terapia, Sunplay. O placebo, que ficou 20 sessões individuais para brincar com areia, pedras e um ancinho, em uma caixa tipo o jardim japonês, com areia. Esse placebo, nós montamos esse grupo com o objetivo de, na época, nós fomos aos Estados Unidos e eu conversei com o professor Cozzolino. E a primeira pergunta, eu apresentei o projeto para ele e falou, mas você sabe que essas crianças de abrigo, elas podem melhorar com a presença de qualquer pessoa, elas são muito carentes. Aí, justamente para mostrar que não é só a presença de uma pessoa junto a essas crianças que elas mudaram, né, que elas mudariam. Então, nós fizemos o grupo placebo. E o controle, que ficava em lista de espera. Agora, o que nós fizemos? As crianças não foram sorteadas de acordo, assim, sorteia uma criança, não. Sorteamos os abrigos, justamente por uma questão ética de que, imagina, as crianças muito carentes, se uma é atendida no mesmo abrigo com a terapia do Sunplay, a outra fica no placebo, brincando na caixa de areia, e a outra fica esperando, isso criaria uma situação muito ruim para essas crianças já tão vulneráveis à situação de abandono, de rejeição.
Então, os abrigos foram selecionados. Então, por exemplo, um abrigo da Zona Leste recebeu a terapia do Sunplay. O outro ficou no grupo controle e um outro no grupo placebo. Depois, ao final, nós fizemos a outra avaliação que eu vou falar agora mais para diante para vocês. Então, o GE, GP e GC foram testados em 2 momentos. Em T0, que considerei o início de tudo, né? O CBCL, o VISC e o OK. O T1, após a terapia em 20 semanas, que seria a segunda avaliação. As crianças que participaram do GE foram testadas 6 meses após a segunda, para ver se a mudança que aconteceu permaneceria. Tá? E o T1, segunda avaliação, das crianças do GC e do GP, quem precisasse de um tratamento adicional foram encaminhadas para a psicoterapia. Então, as crianças do GC, elas depois passaram a ser GE, as crianças do GP, elas foram atendidas em algumas clínicas escola ou nós, terapeutas, voluntariamente, as atendemos no próprio abrigo. Nós voltamos e continuamos atendendo essas crianças. Então, os 3 grupos, eles foram homogêneos em relação à idade, tempo de abrigamento e o motivo de abrigamento. Então, aqui que nós temos. Aqui é o resultado do CBCL, né? Não há diferença entre os grupos antes da intervenção. Então, nós temos o fator internalizante, aqui. Vocês podem ver em cada um dos grupos. Aí nós temos os fatores externalizantes, também em cada um dos grupos. E o total de problemas também. Então, esse foi o T0, é o início de tudo. Aqui nós temos também o VISC, também aqui já foi entre T0 e T1, porque em T0 todo mundo estava igual. Em T1, o grupo experimental, no pontos brutos, teve uma melhora. Mas nós não consideramos o VISC só pontos brutos, tem que ser os pontos ponderados. Então, nós não tivemos nenhuma mudança que teve uma mudança significativa. Então, do ponto de vista cognitivo, não houve mudanças após a terapia. O OK também, entre T0 e T1, vocês podem observar também que não houve nenhuma mudança, né? E essa pontuação aqui no OK quer dizer que eles têm uma qualidade de vida média. Tá? Essa foi uma das perguntas que foram feitas, né? Até que ponto, né, que essas crianças estarem num abrigo, protegidas de violência, e recebendo alimentação e roupa, dava a elas uma qualidade de vida média. Aí nós temos aqui, foi feito o teste Kruskal-Wallis, e entre os grupos em relação ao CBCL. Então, aqui nós temos o grupo experimental, tá? Aqui em T0, aqui em T1, nós já temos a diferença. Então, vocês vejam que o grupo experimental, ele mudou em todos os fatores, no internalizante, no externalizante e no total de problemas. O grupo controle não teve mudança e o grupo placebo também não. Aí, para as diferenças entre os grupos antes e após a intervenção, nós de novo temos que o grupo experimental apareceu com uma mudança aqui, o P foi significativo, tá? O GC apareceu também no que diz respeito aos fatores externalizantes e os fatores e total de problemas. A nossa pesquisa, comecei então a fazer a pergunta: por que que o grupo controle mudou nos fatores externalizantes? Seria a idade das crianças? Seria o tempo de acolhimento? Ou seria o motivo do acolhimento? Então, o motivo que nós tínhamos de acolhimento era negligência, abuso e questão de crianças que moravam em rua.
nós não tínhamos detalhes do que tipo de abuso que teria acontecido, porque como todos os processos lá são segredo de justiça, então eu não tive acesso, nós não tivemos acesso aos prontuários das crianças. Então, a pergunta foi, por que o grupo controle mudou? Então, nós fizemos um levantamento estatístico e o resultado foi que as crianças maiores, acima de 9 anos, com mais tempo de acolhimento e o motivo negligência, é que apresentaram essas mudanças. E aí o que nós concluímos ou o que pensamos foi o fato de uma criança estar muito tempo num abrigo, ela tem que respeitar as regras, porque as regras lá eram muito claras. Você teve um mau comportamento, você não tem a sobremesa. Você teve um mau comportamento, hoje não tem televisão. Você teve mau comportamento, você não vai passear no final de semana. E as crianças mais velhas foram se adaptando, talvez, né? Essa foi a nossa, assim, pensando sobre isso. Foram talvez se adaptando a isso e apresentando uma melhora de comportamento externalizante, o grupo controle. O placebo não teve melhora. Essa é uma pesquisa que teria que continuar para saber o que realmente aconteceu aí, né? O teste de Friedman, né, só para o grupo experimental de T0 a T2, apresentou o quê? Que o fator internalizante, ele não apresentou melhora de T0 até T2. Ele manteve a melhora, né, de T0 para T1, T1 para T2 não teve melhora. O fator externalizante, ele progrediu em melhora até em T2, que foi 6 meses após ter parado a terapia. E o total de problemas também continuou melhorando. O pós-hoc nos apresenta o quê? Que o fator externalizante em GE, no GE, apenas 12 crianças que participaram. 8 não puderam participar, por quê? Ou foram adotadas, ou foram desabrigadas e adotadas. Então, 8 crianças do grupo de 20 não participaram. Então, foram 12. E dessas 12 que nós tivemos, que o fator externalizante teve um resultado significativo e o total de problemas. Então, isso mostrou, inclusive, o tamanho do efeito que nós temos aqui, né? 0,85, 0,78 e, em total de problemas, 0,84 e 0,84. Então, vocês veem que T0 para T1, 0,85. De T0 para T2, 0,78, que é um tamanho de efeito muito bom. E, no total de problemas, 0,84 e 0,84, que manteve 6 meses após o término da terapia. Nos resultados do VISC e do OK, não foi observada mudanças nos 3 grupos. Tá? Nem em T0, de T0 para T1, e também no T2, no grupo experimental. Não houve mudanças. Agora eu vou falar um pouquinho, né, da terapia do Sandplay. As cenas foram classificadas em 2 categorias temáticas. Dividimos, então, as 20 sessões em 2 períodos. Sessão de 1 à sessão 10, a sessão 11 até a sessão 20. O que nós queríamos ver é em que momento que aconteceria uma mudança nessas crianças. Então, nós tivemos, primeiro, a fase 1, que teriam temas A, e temas que sugerem sofrimento e conflito. Temas B, que sugerem transformação e possibilidade de melhora psicológica. Esses temas, eles surgiram na primeira fase e na segunda fase. Então, dividimos da seguinte forma. A1, sessões de 1 a 10, com foco em temas da categoria A, que sugerem sofrimento e conflito. B1, sessões de 1 a 10, com temas relacionados à categoria B,
que é a transformação e possibilidade de melhora psicológica. A2, sessões de 11 a 20, com temas relacionados à categoria A, que de sofrimento. E B2, sessões de 11 a 20, com temas relacionados à categoria B, que é o da transformação. E aí nós tivemos o seguinte, em A1, né, que são os temas negativos, nós tínhamos 46,30% em A1. E B1, nós tínhamos 53,70%. Né? E são temas, aqui temos de sofrimento, aqui temas de transformação. Em A2, que seria a segunda fase, de 11 a 20, sessões de 11 a 20, nós temos que os temas negativos de sofrimento diminuíram e que os temas positivos aumentaram. E aí tivemos um resultado significativo. E aqui, comparando A1, primeira fase, sessões de 1 a 10, e A2, a segunda fase, nós tivemos, então, aí a diminuição dos temas negativos, com um resultado significativo. E aqui tivemos o aumento dos temas relacionados à transformação. Quais foram os temas que mais apareceram nessas crianças de abrigo? A questão de ameaça, conflito, machucado, ferido, negligência e defesa sisal. Todos eles apresentaram uma mudança significativa, um resultado significativo em termos de diminuição de A1 para A2. Ou seja, de sessões da metade da sessão 11 em diante. E os temas positivos, eles já começaram aqui também a mudar. Então, de B1 para B2 tivemos, e de a integração também. O tema nutrição e o tema proteção e cuidado não apresentaram resultado significativo, mas eles foram muito presentes nos cenários, como eu vou mostrar para vocês. Nós pensamos que a nutrição poderia estar ligada a uma questão afetiva, porque a questão afetiva, quando uma mãe dá comida para uma criança e ela também dá o afeto, isso está muito ligado, né? A comida está muito ligada ao afeto. Nós temos hoje que, sim, todas as reuniões têm comida, né? Vamos encontrar para bater um papo, tem comida. A comida, ela permeia, né, a questão do afeto. E a proteção e cuidado é outro tema que apareceu muito com essas crianças. E nós sabemos que foram crianças que ficaram vulneráveis a este cuidado e à proteção também. Então, eu vou mostrar para vocês, aí vocês vão ter uma ideia do que seja, né, a terapia do Sandplay. Esse é um cenário em que nós apresentamos o tema de ameaça, conflito. Ele monta o cenário, aqui tem vários guerreiros, e depois, ao final da sessão, ele destrói tudo. Na terapia do Sandplay, você não fotografa o cenário com a pessoa presente. É depois que ela sai da sessão. Durante a elaboração do cenário, você anota o que a pessoa fala. Muitas crianças, elas vão durante a confecção, a elaboração do cenário, conversando. Aqui é uma guerra, o soldado matou esse, matou aquele, nossa, destruiu tudo, todo mundo morreu, tá? Então, aqui é o final. A criança já tinha saído da sala e eu tiro, então, a foto mostrando o que aconteceu. Então, essa aqui é um tema de ameaça, conflito, mas, ao mesmo tempo, tem um outro tema aqui que ele coloca essa argola e ele fala que um arco-íris vai aparecer. Então, existe uma possibilidade de algo novo surgir. Esse cenário apareceu na primeira fase, na fase A. O machucado ferido, de novo, é de uma criança também. Eu tinha 2 caixas de areia, eu esqueci de falar isso. Uma areia molhada e uma areia seca. E ele poderia trabalhar tanto areia molhada, areia seca, ou as duas ao mesmo tempo. Aqui é uma criança que ele fala
que aqui é um lugar onde que esses homens, esses guerreiros estão, mas é um lugar muito perigoso e que essa cobra ia atacar todos eles e que todos iriam morrer. Aqui, essa caveira, para ele, é pessoas que já tinham morrido lá. O tema negligência. Essa criança de um abrigo, aí vocês podem ver até que o entorno aqui, a gente atendia dentro da sala técnica, dentro da brinquedoteca, é onde eles nos davam o espaço que nós atendíamos, né? Aqui essa criança, ela fala que aqui tem 2 caveiras com uma mala, tá? Aqui tem folhas secas, sementes, tubarão, aqui tem santos com as malas. Ele fala que aqui essas caveiras morreram porque elas foram abandonadas e que os tubarões estão querendo atacar. E que esses homens aqui, ele não fala santos, ele fala, esses homens aqui, eles não conseguem proteger porque eles estão presos aqui no campo. Então, aí você vê o sofrimento de uma criança que é impossibilitado de andar, né? Tem uma cerca aqui, que é frágil, e, ao mesmo tempo, quem poderia ajudar não consegue sair em ajuda. O tema defesa, cisão. Aqui ele coloca, né? A criança coloca aqui os tubarões, aqui estão os animais domésticos presos, aqui tem um jacaré que vai atacar essa casa, e que tudo aqui, vocês podem perceber que é tudo muito separado, né? Então, você vê a casa está aqui com o prédio, mas, ao mesmo tempo, olha aqui o cavalo, os animais presos, aqui os animais selvagens numa posição meio de um atacando o outro. Então, está tudo muito dividido, não tem uma integração nesse cenário. Esse aqui foi o último cenário de uma criança, já na fase B2, em que ele diz o seguinte, que é um caminho e que a pessoa vai conseguir andar nesse caminho para chegar e alcançar uma pedra preciosa. Na realidade, aqui não é uma pedra, aqui é um anel, uma aliança, que tinha lá no meio das miniaturas e que eles falam que é uma pedra preciosa. O tema integração já é no final também, na fase B2. Essa criança, ela era extremamente desorganizada, os cenários dela eram um caos, e aqui ele fala que os carros estão todos andando em fila para que possam chegar em algum local, e que eles obedecem à fila. A grande dificuldade nessas crianças, nos abrigos, eram os fatores externalizantes, né? Eles apresentavam comportamentos extremamente agressivos, de oposição, e dificuldade em respeitar as regras lá do abrigo. Então, esse estudo, ele confirmou nossas hipóteses, mostrando o valor da eficácia do tratamento clínico proposto. A melhora foi comprovada pelos instrumentos aplicados e também foi observada pelos responsáveis das instituições, que falavam, está mais fácil conversar com as crianças, elas pareciam ouvir mais e muitas vezes expressar os sentimentos diante de situações de conflito. Os resultados da T2 indicam uma manutenção das melhoras após 6 meses do término do tratamento. Esses resultados confirmam a observação de Kauf, quando afirma que o processo da terapia com ATS possibilita a transformação pessoal, assim como mudanças do estar e se relacionar no mundo e com os outros. As crianças puderam incorporar o processo da TS e a possibilidade de brincar revelou não somente a psicodinâmica dos sintomas relacionados aos fatores internalizantes, externalizantes e total de problemas, como também refletiu as habilidades e capacidades de cada uma para a transformação. A terapia do Sandplay, ela proporciona a possibilidade de brincar. Então, as crianças, adolescentes, até os adultos brincam com a caixa de areia, né? Porque eles, é como se fosse uma imaginação, né? Era uma vez.
A possibilidade de simbolizar os eventos traumáticos propiciou a ressignificação do trauma, corroborando com o que o Van der Kolk assinalou sobre a importância de que a criança adquira habilidades para lidar com sensações físicas desconfortáveis e consiga processar suas experiências traumáticas, a fim de desenvolver um espaço protegido de onde possa olhar seus traumas sem repeti-los e sem torná-los reais novamente. Podemos, então, dizer que a eficácia da TS na trajetória do desenvolvimento psicológico de crianças vítimas de trauma e propor que essa técnica seja utilizada mais amplamente no atendimento desta população. Então, seria interessante o estabelecimento de uma rede de atendimento com profissionais capacitados que poderá proporcionar bem-estar e promover a saúde mental nestas crianças já tão vitimizadas. O tratamento psicológico de trauma em crianças, nós sabemos que poderá vir a evitar outros transtornos psiquiátricos na vida adulta. A partir dos resultados dessa investigação, nós acreditamos que a TS poderá ajudar as crianças vítimas de trauma. Eu vou mostrar para vocês agora o processo de uma menina chamada Maria, que eu atendi. Tá? Ela tinha 7 anos. Ela foi acolhida aos 5 anos de idade. A mãe era usuária de crack e a mãe morreu na frente dela. Ela era de uma família, né, de 6 irmãos, cada irmão era de um pai. Ela era a filha mais nova e os outros 5 irmãos, que eram meninos, a mãe sempre quis ter uma filha mulher. Então, o que essa mãe fazia? Ela vestia esses filhos, esses meninos, com roupas de meninas e tratava os meninos como meninas. E quando a Maria nasceu, 3 dos filhos mais velhos já estavam na rua com prostituição e ela foi abrigada, ela e mais 2 irmãos. Essa é a primeira sessão da Maria. A Maria brinca de esconder as coisas de mim e fala para mim. Ela pede que eu vire de costas e diz para mim: eu vou esconder algumas pedras e você vai ver aonde que eu escondi. Esse foi a primeira sessão da Maria. Ela não falou nada, ela ficou assim. Ela me perguntava o que eu estava fazendo, como que era o meu trabalho. Ela queria saber de mim. E eu ia respondendo as perguntas dela, né? Enquanto eu estava de costas, ela fazia as perguntas e escondia as pedras. Eram todas pedras que vocês vão ver mais para frente aqui no cenário dela. Então, esse cenário foi um processo em que ela tentou se aproximar de mim, mas de uma forma muito cautelosa, com muita, assim, até uma certa resistência, né? Porque eu fiquei de costas e ela fazia o cenário. Essas pedras que ela escondeu lá, na 10ª sessão, aparecem. Nesse período todo, da sessão 1 a 10, a Maria fez todo um movimento de cenários em que ela fazia comida para mim. Ela pegava as panelinhas, punha areia e dava para que eu comesse de mentirinha. Tá? Nesse cenário aqui, ela coloca esta cobra no meio, cobras aqui, tartaruga, o sapo. E ela diz que essa cobra é uma cobra que era muito perigosa, mas que agora ela estava contida e que ela não ia poder fazer mal para ninguém. E que essas bolas eram comida dos animais e que existia uma pessoa que cuidava desses animais. Então, essas pedras, na primeira sessão, estavam escondidas. Aqui elas aparecem na forma de comida. Na 20ª sessão dela, que é a última sessão, eu peguei somente 3 cenários, ela fala o quê? Ela conta que aqui é uma professora, tá? E essa professora, ela tinha vários alunos e que esses alunos estavam lá para aprender. Vale dizer
dizer que a Maria não conseguia ler quando ela começou a terapia. Eu entrei em contato com a escola para conversar e a professora falou que ela não conseguia aprender a ler. E eu fui conversando com a professora, expliquei que ela estava em tratamento. E a Maria, durante esse tempo todo de tratamento, ela me perguntava muito a respeito da Torre Eiffel, do mundo, e ela dizia para mim, eu quero conhecer a França e eu quero viajar pelo mundo. E aí, nesse período todo, ela sabia que eu estava fazendo uma pesquisa, que eu ainda estudava, e ela dizia para mim, eu quero estudar igual você estuda, né? Eu falei, bacana, legal, né? Tínhamos essa conversa na terapia. E ao final ela fala que esses santos aqui, todos esses, protegiam todas essas crianças. Fazendo uma análise do processo da Maria, o que aconteceu? Né? Teve um processo de transferência, ela fez um processo transferencial, ao mesmo tempo um espelhamento em mim, né, na questão do estudar. Ela aqui já estava começando a ler, e ela pedia ao coordenador do abrigo para ir numa biblioteca próxima, para pegar livros para ler. E depois que eu voltei, 6 meses depois que ela terminou o cenário, ela ainda estava lá no abrigo, e ela me disse que ela estava gostando muito de estudar, que ela estava lendo bastante, e que tinha um casal, e ela começou a ser uma boa aluna. E aí teve um casal que fez um trabalho de aproximação, mas seriam os padrinhos, mas não ainda para adotar, e que eles estavam pagando a escola Madre Cabrini para ela, tendo em vista os bons resultados dela na escola. Então, essa foi a última notícia que eu tive da Maria, né, que ela estava se sobressaindo nos estudos. Então, esse estudo, né, confirma a eficácia da TS no tratamento de crianças vítimas com trauma, bem como a manutenção desse efeito. Então, o que nós tivemos? Essas crianças desenvolveram de uma certa forma o que Knox fala que é o self-agency, é um ego mais maduro e um maior controle sobre a impulsividade. Essas crianças formaram uma maior autoconsciência. Inicialmente, elas expressaram seu sofrimento em termos de temas caóticos e destrutivos, na caixa de areia, e depois, o maior grau de organização, harmonia e integração psíquica. Então, o ato de brincar num espaço livre e protegido, na presença de um terapeuta, possibilitou a expressão de conteúdos inconscientes profundos relacionados ao abandono, abuso e trauma. E aí, como o Van der Kolk, que eu já falei antes, eles conseguiram, né, desenvolver habilidades e tratarem aquele impulso delas de uma forma mais adequada. Até de dizer para o cuidador, eu estou muito nervoso, né? E com isso, o cuidador dos abrigos conseguia falar, você está nervoso? Então vem cá, vamos ali para você se acalmar. E não ter aquelas explosões que eles tinham, né? Então, o espaço livre e protegido da TS, essas crianças puderam simbolizar os eventos traumáticos e criar um novo significado para o seu trauma. Eu termino aqui com uma frase do Jung, em que ele diz que o inconsciente é como o solo de um jardim, do qual brota a consciência. A consciência se desenvolve a partir de certos princípios. Não surge como algo complexo e acabado. É na criança que a consciência se desenvolve. Então, o que eu pude perceber nesse trabalho foi que a terapia do Sunplay ajudou muito essas crianças. Apesar de ser uma terapia individual, né, que não daria conta, por exemplo, num CAPS, né? Num CAPS a gente precisaria de fazer em grupo. E que é possível também fazer a terapia do Sunplay em grupo. Né? Não é algo impossível. Existem já pessoas trabalhando, né, a terapia do Sunplay em grupo. Ainda não existe o resultado disso, mas eu acho que é uma
uma proposta que pode ser feita, né, de trabalhar em grupo, porque atenderia, né, uma demanda maior e, com isso, talvez pudesse ajudar um maior número de pessoas. Tá? Eu me coloco agora à disposição de vocês para perguntas. Isso é como se diz, é um pedacinho da pesquisa, né? Obrigado, Reinalda. Eu sempre fico super encantada com as imagens do Sunplay, né? Algo que me apaixona. Eu, pessoalmente, não trabalho com Sunplay, eu me sinto incapaz de trabalhar com Sunplay, enfim, por características de personalidade, mas sempre ele traz essas imagens lindas, né? E encantadoras, e que muitas vezes falam por si só, né, Reinalda? A gente tinha planejado, a gente estava fazendo o planejamento de começar pesquisa com Sunplay no departamento, com a Reinalda, Sunplay em grupo, né, Sá? E era para ter começado em maio, a gente estava no planejamento e daí houve a pandemia e, enfim, né, praticamente impossível de começar o trabalho em meio à pandemia, ainda mais um trabalho de grupo, né, enfim, Sim. a gente ficou adiado até o fim da pandemia esse projeto. Mas obrigada, Reinaldo. Uhum. Professora Reinalda, parabéns pela excelente palestra e pelo excelente trabalho, por essa pesquisa dessa qualidade. E as últimas reuniões têm sido abordado o tema da infância e adolescência. Eu vou repetir o que eu falei na reunião passada. O que não se faz em termos de detecção, né, prevenção e intervenção na infância e adolescência, a gente repara na vida adulta. Reparar é uma palavra bonita, né? Mas eu falei assim, a gente conserta na vida adulta, não é nesse sentido, mas a gente repara. Né? Talvez isso mostre a questão da importância que nós precisamos ter na questão da detecção, e da prevenção e da intervenção precoce na infância e na adolescência. Né? Bom, eu vou abrir. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat para que a gente possa falar. Você quer comentar mais alguma coisa, Fernanda, do trabalho? Então, enquanto as pessoas pensam aí sobre as perguntas, seria legal, Renata, contar um pouquinho, né? A Dora Kauf, que foi que a Reinalda citou bastante aí, né, no trabalho. A Dora Kauf foi a pioneira desse trabalho de Sunplay, né, dessa proposta de Sunplay, que hoje está organizada em sociedades e tal. Conta um pouquinho a história, Reinalda. Sim. Dora Kauf, na realidade, ela era uma terapeuta infantil na Suíça e ela foi assistir uma palestra da Margaret Lowenfeld, que era uma médica psiquiatra inglesa, num congresso na Inglaterra. E a Margaret Lowenfeld estava trabalhando com crianças órfãs da primeira guerra, não, da Segunda Guerra. Crianças que ficaram órfãs. E a Margaret Lowenfeld trabalhava na casa dela e ela tinha um jardim onde ela tinha uma areia lá, que ela tinha um lugar lá de areia. E essas crianças estavam brincando com brinquedos nessa caixa de areia. E a Margaret Lowenfeld apresenta nesse congresso os resultados que ela obteve com essas crianças órfãs que estavam sendo tratadas por ela. Então, a Dora Kauf assiste essa palestra e leva para Jung, né, e pergunta para o Jung se isso é possível. Aí o Jung fala, é possível, por que não? Se você quer estudar isso, estude isso. E ela, então, começa a pensar, não, fazer no jardim é complicado aqui na Suíça, porque aqui faz muito frio. Então, ela pensou nas caixas de areia. E aí, ela era uma estudiosa do budismo, e ela, então, fez uma medida das caixas de areia, porque elas são padronizadas, essas caixas de areia, e ela atendia no consultório dela. Quando você vê uma caixa de areia, a Fernanda deve saber, você tem uma tridimensionalidade. Então, você está em pé na caixa de areia, você vê a caixa em 3 dimensões. E isso ajuda, em termos de desenvolvimento, segundo Dora Kauf, na questão da organização da psique.
Tá? Então, a partir daí, Dora Kalf começa a montar grupos de estudos em diferentes partes, né? Terapeutas dos Estados Unidos vão até lá para estudar com ela, da França, da Inglaterra. E aí, primeiro, começam as primeiras sociedades. Uma das primeiras foi a dos Estados Unidos, em São Francisco. Depois começa a sociedade lá da Suíça, começa da Alemanha, e aí se difundiu a terapia do Sandplay. Hoje tem em quase todos os países. Temos na Coreia do Sul, tem no Japão, tem na China. Hoje tem em vários lugares. Tá? E com pesquisa. Eles estão fazendo boas pesquisas, tá? Com um N muito bom, com Sandplay. Os japoneses também, e com bons resultados. E o pessoal da Alemanha também tem feito um trabalho muito bom com a terapia. Tem uma coisa que o Sandplay, hoje, né, ele não é só uma terapia para criança. Né? Eu ia falar isso. Não. Quer falar, Sá? Uma das coisas que eu ia falar é isso. Acho que é importante colocar que não é só para criança, né? Eu me submeto ao processo, por exemplo, e estou começando a estudar para poder também desenvolver enquanto terapeuta, né? Uhum. Isso. Eu sei o quanto que faz a diferença, né? O quanto que é fundamental mesmo. Integra, né? É impressionante, assim. Sim. E aí eu ia te perguntar, Reinalda, se tem já pesquisas com adultos aqui no Brasil que tenham bons resultados como os seus, são, né, impressionantes, assim. Ainda não. Ninguém ainda fez com adultos, nem eu ainda não tive notícia no mundo, tá? Tem, assim, estudos de caso, mas não com um N suficiente para apresentar um resultado significativo. Significativo. Tá? Ainda não. A nossa pesquisa que foi né? Acho que a Unifesp vai ser a pioneira, talvez, então. Não, pois é, gente, se talvez... não fosse a pandemia, a gente tinha começado em maio, né? Pois é, já estaríamos terminando. Lembra que nós falamos que até novembro, dezembro... Pois era essa a ideia, né, Reinalda? Puxa, que pena, que perda. Mas vai rolar. As caixas estão separadas, as miniaturas estão separadas. Só falta começar, né? Então, pois é, não, a gente vai fazer. O Marcel aqui está perguntando... não, então, você quer coordenar? Quer que eu coordene? Não, pode ir, desculpa, eu sou falastrona, pode ir. Uhum. E tem duas perguntas do Salvador e do Marcel. O Salvador está perguntando não, está pedindo, né, se a senhora poderia falar algo sobre a experiência emocional dos terapeutas no atendimento dessas crianças. Você quer comentar melhor, Salvador? O que... Isso. Não, vamos deixar a professora... Tá. Obrigado. Bom, eu atendi, né? Eu tive a colaboração de mais 3 colegas, tá? Era eu que atendia, a Denise que atendia, a Irene Crespo que atendia e a Serafina que atendia. Nós tínhamos reuniões quinzenais para discutirmos as nossas emoções. Eram situações extremamente emocionais, profundas, de muito sofrimento, porque você via a criança no sofrimento. E você estar dentro do abrigo é diferente de você no seu consultório, no seu setting, né? Porque eu não tinha um setting. Quantas vezes eu cheguei lá, um dia eu cheguei no abrigo, cadê a areia? Onde que foi a areia da caixa? Porque as caixas eu deixava lá. E as miniaturas eu carregava no meu carro, em caixas que eu tirava e as crianças me ajudavam a tirar do carro. Porque olha, o pedreiro esteve aqui e precisamos de areia para consertar o encanamento. Usamos a sua areia. A minha sorte é que eu tinha um kit de areia dentro do meu carro. Meu carro, nessa época, o porta-mala era com kits da terapia. E a questão da emoção era muito forte, porque aquilo, a ferida, né? As crianças são muito feridas. Ela tocava profundamente no terapeuta. Então, todas nós sentíamos de uma forma muito emocional o sofrimento da criança. Tá?
fazíamos o acolhimento desse sofrimento da criança, mas ao mesmo tempo era uma dor que a gente sentia. É como se a criança estivesse ali integrada com a gente. Eu lembro perfeitamente que muitas vezes eu saía lá da Zona Leste, né, ia para a PUC lá direto para orientação, para qualquer coisa, e eu chegava lá no núcleo lá, uma das professoras dizia: Rinalda, você está voltando do abrigo? Eu falei: estou. Ela falou: percebe-se, percebia no meu semblante, né? Eu precisava de um tempo para me restabelecer. E isso acontecia com todas nós três, nós quatro. Sim, porque muitos consideram que essa parte da história é a mais importante, de certa forma. É essa experiência traumática vivida na mente do terapeuta, que é uma parte importantíssima da elaboração do trauma da criança, né? Que elas não tiveram pela negligência, elas não tiveram a oportunidade de terem um adulto capaz de ter continência para essas experiências horrorosas, né? Então, isso é... Tudo bem. A pergunta do Marcel: como controlar as variáveis, como a adoção de uma criança dentro do grupo experimental e os efeitos nos que ficam enquanto expectativa de saída? Houve controle em relação ao tempo de internação entre as crianças participantes? Marcel, você quer ampliar a sua pergunta? Marcel? Então, acho que é isso, professora, se a senhora puder responder. Tá. Bom, então vamos lá. O tempo de acolhimento. No primeiro momento, foi feito um levantamento, né, porque tinha uma entrevista básica com a coordenadora do abrigo, em que ela nos dizia: está aqui há 1 ano, está aqui há 1 ano e meio, está aqui há 2. Tinha crianças, muitas vezes, com 2 anos e meio, o que está fora do estatuto do ECA, mas ok. Nós não levamos essa variável, como o grupo ficou homogêneo no primeiro momento, nós não consideramos o tempo de abrigamento. O que essas crianças, no grupo experimental, tivemos, vamos dizer, a sorte, em todos os grupos, de ninguém ter sido adotada durante o trabalho que foi realizado. Então, o grupo experimental foram crianças que eram crianças... A nossa faixa etária é muito difícil a adoção, é muito. E foi de 6 anos e 6 meses a 10 anos. Normalmente, as crianças adotadas, segundo as coordenadoras, são as crianças menores. Essas crianças já estavam num limite, assim, pouca procura para adoção. Aconteceu a adoção, foi do grupo experimental de 8 crianças, mas não foram todas adotadas. Algumas voltaram para a família, outras mudaram de abrigo. As 8 que eu perdi lá no T2, tá? Que saíram, né? Mas conviver com elas, todas elas tinham o sonho de ter uma família, todas elas. Elas diziam claramente para mim: eu quero ter um pai e uma mãe, tá? Um caso que foi muito interessante foi de uma criança que começou a terapia na Zona Leste. Era ela e o irmão, só que eu atendia só o mais velho. E ele tinha tido 3 questões relacionadas à adoção e tinha sido devolvido ao abrigo por questões de mau comportamento. E ele tinha resolvido que não ia ser mais adotado. E a mãe estava presa por tráfico de drogas, e esse era o impedimento das pessoas de adotar. E aí, quando ele começou a fazer terapia, ele começou a falar de novo em adoção. E depois ele foi adotado. Esse foi uma criança que eu tive que pedir à família que adotou para trazê-lo, né, depois para fazer uma avaliação. Tinha 1 semana que tinha sido adotado. Tá? Agora, a outra pergunta que o Marcel fez, professor, qual foi?
Foi essa questão da variável, que isso eu não tinha controle, né? Eu não tinha o controle disso, essa variável da adoção. Eu não estou te escutando. A outra pergunta, Repete, por favor. professora, houve controle em relação ao tempo de internação entre as crianças participantes? Não, não houve controle. Não houve. Era uma variável assim, as crianças que estavam dentro da faixa etária, todas elas foram selecionadas. Todas passaram pelo CBCL. Então, nós não pensamos controle de tempo. A Samantha colocou uma outra, que agora não é Samantha, é professora Samantha. Ela colocou se há trabalhos com Semplay em pacientes psicóticos. A professora Samantha, que saiu agora, né, o concurso dela, está agora com o de professora recente, Samantha. né? Recente. Ai, que bom, parabéns, Samantha. Terça-feira. Obrigada, Parabéns, obrigada. Parabéns. Ela pergunta se há Bom, trabalhos Samantha, com Semplay em pacientes psicóticos. Não, não tem, Samantha. Porque E com psicótico nós temos uma experiência no meu consultório. Eu já atendi borderline, Tá. já atendi pacientes com esquizofrenia. É extremamente complicado. O borderline, o borderline colocou quase todas as miniaturas na caixa de areia, foi um caos, foi um caos. Imagina. O esquizofrênico né? foi um caos, um verdadeiro caos. Né? E isso é a minha experiência com 2 pacientes borderline, tá? No meu consultório. Não é nenhum parâmetro, mas eu acho que deve ser por aí. Sim. O esquizofrênico, o dia que ele não estava bem, ele achava que a areia podia contaminá-lo. Então, ele não ia pegar na areia naquele dia. Né? Então, ficava meio difícil. Então, não tem estudos, não. Não tem. Eu não tenho conhecimento. Pode ser que tenha, e eu não tenho conhecimento. É um desafio. É um desafio, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso mesmo. Quanto que, talvez, em vez de ser organizador, pudesse ser desorganizador. Por isso que eu pensei em perguntar. Fernanda, você fez uma pergunta. Você quer fazer a pergunta? Ela já respondeu parcialmente, né? Sobre, na realidade, eu tinha entendido que aquelas 8 crianças tinham sido adotadas. Na realidade, uma parte voltou às suas famílias e uma parte mudou de abrigo. A minha hipótese é que talvez o resultado da terapia de Semplay poderia ter facilitado o processo de desabrigação, ou seja, de volta para as famílias ou de adoção. Sim, ajudou. No caso desse exemplo que eu dei, esse menino, né, que ele era uma gracinha, ele tinha 9 anos, que a família adotou, a família que adotou de São José do Rio Preto, justamente porque não queria que a mãe, se um dia fosse solta, viesse atrás das crianças. Ele tinha dito no início da terapia, eu vou ficar aqui até 18 anos, vou estudar para ser polícia militar, e eu não quero ser mais adotado. Porque ele tinha passado por experiências muito ruins. A nível de ir para casa para ser adotado, passado 2 semanas, a família devolveu como se fosse um pacote, sabe? Muito, muito ruim. Isso foram vários casos que nós pegamos. Mas foram vários, não, foram 4 casos. Né? A Serafina pegou 2 casos assim, eu peguei esse e a Irene pegou 1. Então, essas crianças falavam assim, não quero mais ser adotada. Esses ajudaram. Tanto é que no final, nas 3 últimas sessões dessa criança, ele falou, você sabe que eu vou ser adotado, eu e meu irmão juntos. A gente vai ter um pai e uma mãe, e a gente vai morar bem longe daqui. Ele estava muito feliz com a ideia, que inicialmente ele não queria, né? Então, acho que ajudou, sim. Tudo bom. Mais alguma pergunta?
Então, Você colocou mais uma questão aqui. Você coloca, por favor, Fernanda? a Reinalda falou, né, do medo dos psicóticos em relação à contaminação da areia. Na realidade, não é pouco cuidado que se tem que ter com a areia na terapia de Sandplay. Quer contar sobre isso? É um dos motivos, assim, porque eu sou apaixonada por terapia de Sandplay, mas não ouso ser terapeuta de Sandplay. Conta agora o lado B da história, os cuidados todos que tem que ter. Com a areia que usaram para A fazer uma questão é que a areia... construção, né? Então, a areia, ela é levada ao forno, né? Então, ela sofre um processo de aquecimento justamente para a higienização dessa areia. Então, areia molhada, na hora que você usa, depois você retira, leva ao forno e ela fica lá 1 hora, 2 horas no forno, temperatura máxima, para ela secar e aí ela é esterilizada. As miniaturas, né, mesmo antes da pandemia, quando você retira do cenário, estão sujas de areia, eu costumava lavá-las com água e detergente, tá? E colocava para secar. No caso, por exemplo, dos abrigos, eu só levava a areia para casa quando ela estava molhada. Quando ela mantinha-se seca, eu jogava um álcool, limpava álcool janelas, isso antes da pandemia, né? Em 2013, né? Eu já fazia isso. E as miniaturas, quando acabava o atendimento no abrigo, elas iam comigo para casa e lá eu lavava e tudo. Então, esse é o lado trabalhoso da terapia do Sandplay. Mas você adquire. Eu, no meu consultório, entre um paciente e outro, eu lavava, você já fica bem prática, já coloca dentro de uma pia, já joga o detergente, então você já fica bem espertinha para fazer as limpezas. E, posso fazer uma pergunta? pergunta? Eu queria, Pode. Cássio. Pode, pois não. Né, eu estava começando, tinha acabado de ganhar uma caixa de areia e comprar outra, e comprar as miniaturas e montar tudo no consultório, quando aí veio a pandemia, e aí paralisou-se tudo, né? Tem alguma previsão, tem alguma discussão, né? Que eu sei que vocês estão discutindo, né? Nas sociedades, em alguns lugares do mundo, acho que já estão até sendo aplicados, e acho que aí os cuidados ainda são maiores, mas tem já alguma orientação? Como que está isso, Reinalda? Nós aqui do Instituto, né, brasileiro, consultamos até uma médica infectologista, e a médica disse que os cuidados seriam realmente a areia tem que ser esterilizada, uso após o paciente tem que estar de máscara, você de máscara, manter distância, e as miniaturas que forem usadas têm que ser lavadas, tá? Então, já tem terapeutas do Sandplay já voltando a atender com todos os protocolos. No Canadá também o pessoal já voltou, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Israel já voltaram. Eu tenho pessoas conhecidas aí pelo mundo e todas elas falaram para mim que já voltaram, assim, com todos os cuidados e protocolos, mas já voltaram. Mais alguma pergunta da professora? Professor Marcos. Tem aqui, né? Não, já foi. Professor Marcos quer fazer alguma... Já foi tudo. Já foi. Professor Marcos, você quer fazer um comentário? Eu poderia fazer o único comentário que eu diria, o encantamento. Encantamento, isto é, perceba que eu sou um psiquiatra que acostumei a ler trabalhos científicos com métodos definidos, grupo controle, essas palavras mágicas que eu lidei a vida inteira. De repente, vejo um trabalho lindíssimo como esse, que trabalha com grupo controle, que trabalha com a questão de estatística, se é não representativo ou não, placebo. Essas coisas me encantaram, porque esses resultados são muito substanciosos com relação a
aquilo que é muito comum. Eu acho que tal coisa é boa, eu acho que tal coisa não funciona. Eu gostei demais. Marcos, o seu microfone. Isso. Eu gostei muito disso. Quer dizer, eu acho que nós pudemos aprender muito com esta evolução desse conhecimento baseado em ciência e que eu gostei. Com relação a... Nós temos que parabenizar quem entrou tão recentemente, né, no departamento, e eu fico felicíssimo quando vejo essas coisas, viu? Eu fico muito feliz em ver você, parabéns. Torcer que você faça uma imensa carreira. Obrigada. E isto, para mim, é muito, muito, muito bom. Parabéns para você. Obrigada. E, apresentadora, eu adorei o seu trabalho e vou ficar um pouco mais de olho nisso daí que você andou falando. Um abraço. Obrigado, muito obrigada, Marcos. professor. Eu acho, né, pode falar, Samar. Só mais um comentário. Eu acho que, emendando um pouco no que o professor Marcos falou, eu acho que o encantamento, né, acho que é uma palavra que define muito aí o trabalho da Reynalda, né, porque, enfim, ele foi reconhecido nacionalmente, né, como melhor pesquisa, né, clínica, né, e acho que isso, para a disciplina de psicoterapia, eu acho que traz um gás aí para a gente, né? Porque a gente fica muito no subjetivo, né? E às vezes fica, como é que a gente faz pesquisa, né? Será que dá para fazer? Não, ensaio clínico em psicoterapia, desculpa, meu filho está aqui perto. Fazer pesquisa em psicoterapia é algo, né, ensaio clínico é algo que a gente nunca vai conseguir, aí de repente a gente começa a ver que é possível, né? Acho que tem que ter todo um cuidado, ter um controle, mas acho que dá para a gente conseguir ir construindo, né? E é isso, porque não tem jeito, eu sou psicóloga, mas eu saí da faculdade e vim para a escola, então pesquisa com placebo, ensaio clínico, grupo controle, são coisas que a gente vem escutando desde o tempo zero, né, que eu entrei aqui, né? Então, para mim é muito muito bonito e emocionante mesmo ver que é possível, né? E acho que é uma coisa que eu tenho de desafio, professor. Acho que eu entrei aqui já com a Fernanda, a gente falando, não, a gente tem que ter esse desafio de abrir essa porteira, vamos chamar a Reynalda, né? E aí a gente trouxe a Reynalda para contribuir na disciplina mesmo, com esse sentido, de poder instigar a pesquisa mesmo, né? Uma coisa que está contribuindo também é o próprio avanço da neurociência, Sim. que está podendo já admitir ou perceber e comprovar a existência do inconsciente, que é algo tão importante na mente e no trauma, né? Então, essa aproximação mútua de ambos os lados é algo muito bem-vindo, na minha opinião. É algo relativamente recente e que daqui para frente acredito que vai ter uma grande fertilidade. Eu fiquei, na hora que a Reynalda começou a descrever o grupo controle, eu fiquei apreensiva e curiosa dos resultados, porque eu já fiz alguns experimentos, não como terapeuta, mas como usuária do Sunplay, só com a areia. Eu acho particularmente a areia encantadora, porque a areia, quando ela passa por todo esse processo que a Reynalda descreveu de cuidado, de tratamento, ela tem uma textura tipo incrível, sabe? Ela é muito gostosa. E muitas vezes meu encantamento com a caixa de areia é com a areia em si, não com as miniaturas. E eu fiquei muito curiosa. Na hora que ela falou, o grupo controle é a areia sem as miniaturas. Eu falei, gente, mas a areia é tudo, né? E não sei o quê. E não, né? Não teve resultado sem as miniaturas. Eu achei super curioso. Você quer falar um pouquinho, Renato? Não, o grupo placebo, né, Fê? Isso. Foi o grupo placebo. O controle não recebeu nada. O grupo placebo era uma caixa de areia só com areia. Na realidade, o que transformou, eu concordo com o professor Salvador, porque houve uma relação ali, né, de transferência, de espelhamento com cada terapeuta. Então,
a questão de você ser um terapeuta qualificado, independente da abordagem sua. Pode ser TCC, pode ser qualquer abordagem, mas quando você tem a técnica e você usa a técnica de uma forma adequada, nós temos o resultado. Eu vi isso no pós-doc, em que a TCC, comparada com a terapia de Sunplay, ela também funcionou muito bem. Né? Então, não existe essa questão que a técnica é melhor do que a sua. Não, todas funcionam. Né? Tem que ser bem feita, tem que ser bem aplicada. Um bom profissional. Né? Porque não adianta, né, você não ser um bom profissional, não ter o domínio da técnica, de saber como usar, como estar com o paciente, conversar. Eu acho que essa relação paciente e terapeuta, ela é... Freud já dizia, né, que isso era a via régia, né, de uma certa forma, de uma relação, de um processo terapêutico bem-sucedido. Né? Então, acho que isso é fundamental. Eu agora estou me ousando um pouquinho mais, né? Eu, no primeiro mês de pandemia, eu falei, meu Deus, não vou trabalhar mais com o Sunplay. Aí eu elaborei uma ferramenta, até comentei com a Fernanda, da internet. Eu fiz a terapia do Sunplay online com uma ferramenta, tem a caixa de areia, tem as miniaturas. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que isso não vai funcionar. Eu estou atendendo os meus pacientes, crianças, adolescentes, adultos, com essa ferramenta. E eu estou sentindo funcionando. Né? Uma outra opção também, né, Fernanda? Quem sabe aí no futuro. Online você está atendendo, Reinalda? Que incrível, que incrível. Mas não pega na areia, né? Sim, não pega na areia. Me dá uma sensação de frustração. Gente, na boa, vocês precisam pegar na areia. Não, com certeza. Areia é tudo. Areia é muito boa. Eu concordo, Fernanda. Não substitui, mas no momento de pandemia... Se adapta. É uma ferramenta. Olha só que incrível. Perfeito. É interessante, né, essa relação que os pacientes de Sunplay vão tendo com as miniaturas e com a caixa também, porque tem uma relação transferencial óbvia, né, com o terapeuta, mas, né, assim, os pacientes começam a dar de presente miniaturas e levar areia. Então, o meu filho caçula, uma época, fazia, né, Sunplay com a Ju e Grandolfo, e daí a gente foi para o deserto do Atacama e ele me fez trazer do deserto do Atacama uma garrafinha de areia do deserto do Atacama para a Ju. Trouxe eu no avião a garrafa de areia. São as relações transferenciais que o Salvador falou, né, que vão sendo estabelecidas aí nesse processo, né? Sim. E mais para frente nós vamos poder colocá-las também nos trabalhos científicos do futuro. Com certeza. Antes de começar a reunião, eu perguntei para a professora Reinalda qual era o método, se era qualitativo ou quantitativo. E ela me explicou que era quali-quanti, não é isso, professora? Que o método que a senhora usou é quali-quanti, né? Que a pesquisa qualitativa é mais difícil, né? A gente tem menor experiência com pesquisas qualitativas do que quantitativas. Muito bom. Então, vamos terminar, já estamos na hora. Eu queria mais uma vez agradecer à professora Reinalda e a todos os participantes, né? E até a semana que vem. Parabéns, professora. Obrigada, professora. Parabéns. Muito obrigada aí pela atenção. Obrigada a vocês. Sim. Muito obrigada. Muito obrigado.